E aí, galera, tudo bom? Está no ar mais um The Boys Pod. E hoje ele tá muito especial. Além de eu estar com esse óculos ridículo, que é por motivos de fiz procedimentos estéticos, não estou com conjuntivite, eu estou com uma pessoa aqui que eu sou muito fã. E além de ser fã, eu sou amigo dela. Então hoje o programa é especial. É o último programa da temporada e eu quis encerrar com ela. Fiz questão, eu ia cancelar o que tivesse para ela poder estar nesse encerramento, porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela é ungida, ela ora, ela canta, ela é incrível. Eu tô aqui com a Dijane, obrigado. Di, muito obrigada, um prazer estar aqui. Ai, eu vou tirar o óculos, eu vou parecer feio mesmo, gente. Participar desse podcast, desse trabalho seu que é incrível. Eu tenho acompanhado nas redes sociais. Obrigada, aí. amor. Parabéns. E para mim é uma honra ser o último, né, do ano. É, você é o encerramento, porque eu falei, Deus me honrou tanto o ano inteiro que eu quero entregar o projeto para Jesus. Aí eu falei, quem eu posso chamar que eu consiga fazer um especial para Deus? Que a gente vai falar de Deus, do trabalho missionário, de oração. Eu falei, a Dijane. Aí a sua agenda tá um pouco difícil de conciliar, né, menina? E às vezes pergunta de manhã, ela responde 3 dias depois, mas o importante é que ela responde. Amor, eu queria saber, a primeira pergunta é, gente, ela tem projetos novos, então a gente vai falando dos projetos. Tem umas coisas aí que vão lançar maravilhosas. E tem algum segredo assim que eu não posso contar ou eu posso contar tudo? Pode contar. Ah, então fechou. Eu quero saber como é que você entrou pro Ministério de Música. Você sempre teve uma criação cristã? Você é cristã desde sempre? Ou você se converteu e foi chamada pela música, alguma coisa assim? Ou você sempre foi cristã e foi que nem todo mundo cresce, né? Já vai fazendo projetos dentro da igreja. Eu cresci, né, no ambiente, né, cristão. Tinha, o lado da família da minha mãe era católico e do meu pai evangélico. Então, tinha esses conflitos, né? Era até engraçado porque meus pais frequentavam a igreja e levavam a gente para a igreja evangélica. Quando a minha avó vinha para São Paulo, ela pegava o primeiro horário da missa, pegava eu e meu irmão e levava para a igreja católica. Então, eu cresci um pouco nessa... Mas sempre foi cristã, mas... Sempre cristã. Você chegou a fazer primeira comunhão, essas coisas, ou não? Não cheguei. Eu E eu fiz. estudei em escola católica, cheguei a acompanhar, né? Mas não cheguei a fazer tudo. Eu vivo esse conflito até hoje, porque eu sou o único evangélico da família. Minha mãe é católica, meu pai era ecumênico, meu pai acreditava em tudo e em todos. Minha mãe é católica. E eu fui pela música, por isso que eu te perguntei. O louvor me fez virar cristão evangélico e me batizar. Eu sempre tive uma ligação muito forte com sons, com música. Sim. E quando eu trabalhei na Record, na época, o Raul Gil era um dos únicos programas que transmitia cantores cristãos, cantores evangélicos. Eu aprendi a ouvir muito nessa época. Até então, para mim, eu não conhecia o mundo evangélico. Eu não sabia o que era, que tinha diferença de igreja. Eu fui católico durante 20 anos da minha vida, eu fui católico. Fiz primeira comunhão, eu fui coroinha. Eu sempre fui muito da fé, eu sempre acreditei muito em Deus. Então, minha mãe me levava para fazer essas coisas, aí eu me envolvia, que eu gostava. Só que as músicas da igreja católica não eram tão legais iguais as da evangélica. Hoje mudou muito, mas na época não era. Na época era só o Padre Marcelo Rossi, e eu gostava de erguer as mãos, mas não tinha outra coisa para ouvir. Quando eu comecei a ouvir a Mara se converteu, minha irmã era muito fã dela. Uhum. Aí eu ganhei um CD infantil cristão. Menino, eu ouvi o CD o dia inteiro, porque tinha todos os ritmos no CD. Era pagode, Nossa. era eletrônica. Aí no final ela encerrava com Pai Nosso. E era um Pai Nosso diferente do que eu orava, né? Porque a gente tem é igual, mas tem palavras que é diferente. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a entender o que era. Aí eu fui enveredando pelo lado evangélico. E a Karina é uma amiga minha, inclusive, beijo, Cá, é da Quadrangular. O marido dela é um guitarrista incrível. Uau. É o Fábio, não sei se você já ouviu falar dele, Fábio Librelon. O pastor Gildo tocava muito com ele. E a voz do Gildo é uma voz que eu não sei explicar aquela voz. Ele com aquela guitarra de 2 braços, eu não conseguia tocar com Meu um braço, quem dirá com de 2. O pastor Gildo foi referência pra gente na Então, quadrangular, né? Gente, então, o Fábio tocava guitarra com ele. E o Fábio tem um talento musical que é... Olha, ele tocou, acho que com vocês, no dia que vocês foram cantar lá na igreja. Vocês cantaram? A parte de instrumento era de vocês? Todo mundo? Não. Então, acho que o guitarrista era ele.
No dia que você foi cantar lá no Culto de Mulheres, o projeto? Capaz. Gente, ele é incrível. Aí ela falou, vamos na minha igreja. Aí eu ouvi a voz do Gil. Daí eu falei, vou ficar na igreja. Vou estar ficando na igreja, assim. Meu, ela é incrível. Mas aí você cresceu no lar, que era católico barra evangélico. Isso. E você frequentava a quadrangular já, quando você ia? Quadrangular. Aí você foi E aí lá eu descobrindo. fui me desenvolvendo, ouvindo. Você falou do Raul Gil, até encerrou, né, o programa. Vai enfim, acabar. Eu vai acho que acabar, até né? dezembro vai ser transmitido porque tá gravado. É até triste porque impactou muitas vidas, né? E eu lembro da minha infância, que eu ouvia o pessoal cantar, louvar lá, e assim, me identificava muito, desde pequenininha. Meus pais nunca me incentivaram, assim, a participar desses programas. Eu já tinha, assim, um bracinho de talento, assim, na área musical, mas eu ainda não tinha dado algumas Seus caminhadas. pais não eram pais de Miss, né? Tipo, ela canta tão bem, vamos levar pra Vamos cantar levar- na TV. Não. Porque tem uma galera que é pai de Miss, a gente chama assim na época da TV. Que as crianças às vezes nem querem aparecer no programa, mas o pai quer que a criança apareça. Não, minha filha, ela cantou Atirei o Pau no Gato com Lá bemol, que não tem como ninguém. Ela vai falar Piracicaba no Raul Gil. Tinha uma galera que chega. Eu fui do Raul verdade. Gil na época da Jamile. Do campeão, Sim. do Robson Monteiro, e tinha uma dupla que era lírica. Eu não lembro o nome deles agora, desculpa. E o Raul Gil foi pra Band. Aí na Band eu fiz algumas coisas da época da faculdade. Aí entrou a Gabriela Rocha, entrou uma Lembro. galera. Então, pra mim, era referência... Robson Nascimento. Robson Nascimento. Tinha uma menina que cantava... Que é o... Qual é o nome daquela menina, gente? Enfim, ela cantava, tipo, como se fosse da Damares. Ela tinha uma voz barra Damares e Cassiane. Ela saía, eu falava, gente, é incrível. Acho que ela continuou no mesmo... Tinha o J.A., que Sim. cantava extraordinário. A voz daquele menino... Adorai o Cordeiro de Deus. Eu ficava assim, gente, por que eu não passei nessa fila do talento aí? Incrível, né? Gente, como pode, né? Parece que a pessoa é escolhida igual você, gente, com a voz dessa Amém, mulher. obrigada. Eu vou no culto da sede porque eu sei que ela vai cantar. Não, é sério. Eu falo pro seu marido, eu falo, gente, a voz dela é incrível, não tem... É doce e forte. Eu não gosto de gente que grita o tempo inteiro. Porque Ah, sim. tinha uns cantores evangélicos que minha mãe zoa, que eles gritam muito. Sim. Então acaba que perde a graça do louvor. Mas aí que você falou que sua mãe não era a mãe de Miss, nem seu pai. Você foi entrando para trabalhar na igreja, você começou, tipo, escolinha bíblica, essas coisas, e foi entrando nos ministérios de tudo. A jovens. gente passa por todos os processos, né? Na área musical, na área artística mesmo, eu comecei operando, como que chama? Hoje é telão, né? Nem data O show, projetor lá. Projetor, gente, na época. Eu Tinha aquela opero pasta ele de vez em sanfona- Aquela pasta sanfona que quando caía no chão, misericórdia. Não, você pegava o Marlon, um beijo, Marlon. Ele tira as músicas do Quem Sabe Faz ao Vivo. Você tá lá com, sei lá, eu fui no terreno do inimigo, Atos 2, aí ele sente a unção de Deus, ele Aquele muda pra uma medley. música, que você não sabe o nome e você fica esperando ele falar uma parte da música pra você escrever a música, pra aparecer a letra. Então, Quem Sabe Faz ao Vivo, você fica na pegadinha do malandro lá no negócio. O Marlon é desses. De quinta-feira, então, principalmente de quinta-feira, eu fico olhando pra boca dele, ele vai mudar agora. E tem um que é o Jean, ele faz os medleys da vida. Começa com, sei lá, Consagração da Aline Barros e termina com Eu Fui no Terreiro do Inimigo na mesma Meu música. Deus. Então, olha, é triste, né, ficar no projetor, mas é legal porque eu aprendi muitas letras das músicas porque eu ficava ali. Exatamente, foi assim que eu aprendi. E eu comecei a decorar muitas canções. E aí o pessoal via que eu tinha, assim... Aptidão, né? Estava desenvolvendo habilidade. Eu fui chamada para cantar no backing. Foi aí que começou, né, a desencadear, assim, o A ministério, paixão. né? A paixão. Desafinava no começo, né? Bom, continuo desafinando de vez em quando, né? A gente Acho que sempre todos dá uma nós, semitonada ali no Exatamente. negocinho. Mas hoje, bem menos, né? Mas na época eu via as nuances e tudo mais. Mas meu ministério começou a engajar mesmo, foi na Quadrangular, né? Quanto tempo faz que você já é, tipo, cantora oficialmente, assim? Oficialmente, eu ingressei com 9 anos de idade, mas como ministra de louvor a partir dos 15 anos, que foi na Quadrangular com o pastor Davi. Um abraço para o meu pastor, que eu amo
Beijo, Olha, Davi, de eu- coração mesmo. Ai, ele é incrível. E, Eu fui e gravar ele que... com ele. Nossa, eu fui gravar um negócio do ITQ. Sim. Gente, ele é tão educado, tão... Ele acolhe a gente, É. né? Ele é uma doçura, ele é uma simpatia, que você fica, meu Deus. E tem uns pastores que, né, que não são iguais, não são E assim. olha que ele tem muitos cargos, ele tem muitas responsabilidades dentro da igreja, não só ali local, mas assim, nível Brasil, né? Porque ele tem um cargo nacional. Então, independente disso, ele sempre é acolhedor, ele sempre está à disposição. Ele te traz para perto. Ele Sim. não é aquele pastor que tem uns pastores, assim, não vamos falar mal de pastor, mas tem aquela pessoa que, normalmente, quando tem muitos cargos ou tem uma posição favorecida, Sim. ela vira perde a chavinha do acolhedor e fica obrigado por ter vindo e tchau. Ele não, ele. Qual o seu nome? Ah, que legal, não sei o quê. Seja bem-vindo, a casa é sua. Ele traz todo um acolhimento ali. Quando eu fui gravar com ele, eu saí de lá, falei, gente, ele é tudo isso e é tão simpático. Aí eu mandei pra pastora Márcia, nossa, pastora, ele é muito legal. Porque a gente fica com receio de ser mal recebido por algumas pessoas, Sim. né? E ele não, ele é muito acolhedor. É uma das coisas que por isso que eu sou da Quadrangular, porque eu fui muito acolhido. Acho que a palavra que me define na igreja ali dentro, claro, tem as suas exceções, tem uma galerinha ali que a gente fala, por quê, né? Por que não tá orando? Por que não tá lavando uma louça? Por que tá cuidando da vida da gente, não é mesmo? É Tem essa verdade. galera. Mas tem a galera que traz você para perto e faz você se sentir em família, porque a sede é grande. Mesmo sendo grande, eu sinto uma coisa intimista ao mesmo tempo. Não sei se deu para entender. Entendi. Porque chego lá, subo, falo com você é acessível, a galera do louvor, porque tem gente do louvor que acha que, né? É a Mariah Carey, que, nossa, que é Jesus que vai andar sobre as águas a qualquer momento. E É é isso difícil, mesmo. tem uma galera. Por isso que eu perguntei, porque o louvor é o alvo de praticamente toda pessoa que frequenta uma igreja evangélica, elas querem o louvor. Quando falam em trabalhar na obra, É uma raramente. forma também de Deus falar conosco, né? Então, pra mim é muito. Só que pra querer cantar, eu tenho todo um ritual pra cantar. Eu não quero subir lá por subir. Sim. Mas tem uma galera que gosta do holofote, né? Que gosta de estar ali porque acha que vai ser mais visto, ou que lá é mais digno do que servir a água, do que ser diácono, ou ser cooperador, ficar em pé na porta. A galera acha que o louvor vai abrir muito mais a conexão. Não sei, tem uma filosofia de que vou virar cantor e aquelas pessoas que acham que quer dar aquele depoimento. Eles distorcem a palavra, né? Porque o nosso papel, que vem do levita, né, é servir. Pois é. Tem tudo a ver com serviço. Seja no altar, seja você varrendo o chão da igreja, enfim, servindo as pessoas. Botando a letrinha gente pro tá povo pra ser- cantar. Exatamente. E eu acho muito importante a pessoa que entra no ministério, ela passar por todos os processos, né? Mas tem a galera que quer só o louvor, né? Exatamente. Mas aí eu fico olhando assim, a pessoa às vezes nem sabe cantar, gente. A pessoa só quer estar lá. Mas não é. Porque assim, eu entrei. Quando eu comecei a servir, não sei se a gente tem, eu acho que o mesmo propósito. É servir a Deus, é dar pra Ele um mínimo do muito que Ele dá pra gente. Porque assim, 1h30 servindo Ele dentro da igreja, seja. Que eu sou diácono, né? Eu sou da parte da equipe do diaconato. Seja levando um copo d'água pro cantor, seja ligando o ventilador, recebendo a pessoa na porta, é o mínimo. Ele dá tanto pra gente que 1h30 do nosso tempo em pé, servindo, é o mínimo que a gente faz por ele. Então, eu penso assim, eu vou pra igreja muito porque não é pra agradecer e nem pra pedir, é pra honrar. Porque tudo que ele fez por mim nesses últimos anos, você mais do que ninguém acompanhou a minha trajetória assim, desde o comecinho da agência, é inexplicável. Se eu não botar no crédito dele, eu não posso botar no meu. Que eu não tinha nada, hoje eu tenho, olha o que eu tenho. E ele abriu tudo para mim. Então, eu acho que o mínimo que eu posso fazer é dar água a quem tem sede, acolher uma pessoa com um sorriso, ser simpático. Acho que cantar ou estar no louvor é mais um trabalho dentro de toda essa orquestra que é todas as funções da igreja, que eu vejo como uma orquestra. Se não tem uma função ali, não vai rolar. Se você não tiver o diácono para te levar água, você vai ter que descer do altar para pegar água. Então, assim, uma coisa leva a outra. E eu vejo muito que eu vejo muito em você, tipo, mesmo que você seja a cantora, a ministra, eu vejo em você também acolhimento. Não sei se eu estou muito louco, mas eu vejo Eu muito. fico feliz. Então, eu vejo acolhimento. Porque você canta olhando pra gente, tipo, trazendo a gente para aquela melodia, não para você ser estrela, mas para aquela letra, para aquela estrofe, para aquele momento ali ser um momento seu de entrega para Deus. Estou errado? Não, tá certo. O papel do ministro é trazer a igreja à adoração.
né? Não é o momento de eu colocar as minhas técnicas, né, vocais ali diante da igreja, porque eu já vi isso, a gente vê. Às vezes a pessoa ela exagera nas técnicas. Não, a música ela é composta por várias nuances ali, e é tão gostoso quando a gente ouve a voz da igreja louvar. Às vezes é bom, é importantíssimo a gente sair de cena. Que é o que eu costumo sempre fazer. Quando eu vejo que a igreja está engajada ali na adoração, que eles entraram naquele clima, o que eu faço? Eu me retiro de cena. Por quê? Porque o nosso papel é conduzir aquelas pessoas à adoração. Porque aquelas pessoas elas chegaram cansadas. Elas estão sobrecarregadas de diversas situações, né, diversas lutas que elas enfrentam. E ali é o momento do que, poxa, o meu papel como ministra poxa, eu preciso fazer com que aquela pessoa consiga ter acesso ao Pai. Ela consiga se distanciar de tudo aquilo que paralisa. É um refrigério, né? E poder sentir a presença de Deus, ela se aproximar. Né? Ali, claro, a instrumentalização toda, ela existe a técnica, existe. Né? A gente estuda para exercer a música ali naquele momento. Né? Mas a música ela tem que estar ali envolvida com um lado espiritual também. E quando o pessoal entra no lado espiritual, ali É o abrir de portas, né? O louvor abre as portas para aquele Sim. momento, para entrega, para você ouvir a palavra com outra energia, Sim. com outra vibe, porque eu só choro com as músicas. A pregação pode ser a mais bonita, a mais linda, a mais cheia do Espírito Santo, mas tocou uma notinha ali no fundo, eu me desabo a chorar. Eu sou muito ligado à música, para mim é fundamental para minha oração. Eu oro com música. Às vezes, quando eu me disperso, eu falo, Deus, preciso... Eu oro todo dia, né? Eu falo com Deus todo dia. Eu acho que ele pensa que esse menino tem algum problema. Porque eu falo com ele o tempo inteiro. Eu venho de Uber conversando com ele. Eu vou fazer qualquer projeto, qualquer coisa. Eu fico, Deus, e aí? Ele é meu melhor amigo, que tá na minha cabeça o tempo inteiro, eu falando Sim. com ele. Quando eu chego na igreja, é a hora que eu me desligo de fato, assim, das coisas que estão acontecendo fora, é na hora do louvor. Que querendo ou não, na hora da pregação, às vezes eu me disperso, seja com um pouquinho, eu olho para um lado, eu vejo alguém se levantar, alguma coisa acontece para me tirar um pouco a atenção. No louvor, não, eu fecho o olho e vou. Aí eu fico aquela meia horinha, 1 hora, 40 minutos ali, me entregue. Então, quando eu vou orar, até em casa mesmo, eu ponho louvor. Porque eu falo, é o modo de eu começar a falar com Deus. Porque se eu for falar com ele na hora de oração, eu acho que eu fico mecanizado. Fico, obrigado, Deus. Quando eu ponho a música, alguma coisa desperta em mim, que aí eu já começo a ter outra energia. E eu fico, meu Deus, obrigado por tudo. E aí eu começo a chorar, eu vou naquilo. Eu me tranco no quarto, eu tenho um ritual. Gente, agora, quem quiser fazer esse ritual também. Eu acho que a gente passa eu, como trabalho com o telefone na mão, com muita informação o tempo inteiro, você também deve passar, tipo, contrato, música, gravação, tem horário, agenda, trânsito. Eu vou pro meu quarto, eu me tranco ali, eu pego a minha caixinha de som, ponho meu telefone no modo avião, porque eu tenho as músicas baixadas no Spotify, nas plataformas de áudio. Eu desligo tudo que tem e ponho a música. Eu me desligo do mundo real. Eu, tiro tudo e vou orar. Pelo menos uns 20 minutos diariamente eu faço isso. Porque senão eu fico doido. Eu acho que a hora que eu peço... Eu sinto a presença de Deus muito quando eu estou trancado no quarto, sozinho, sem a influência externa, só com a música. E a sua música está envolvida no meio. Mas que quando eu me converti, eu escutei muito aquela consagração da Aline Barros. Porque assim, eu via muito o programa da Xuxa e ela aparecia nos programas da Xuxa. E ela cantava essa música no programa da Xuxa. E eu não entendia a mensagem, eu só achava a voz dela incrível. Porque ela cantou umas músicas especiais de Natal da Xuxa. Ela tem um CD da Xuxa chamado... Como é o nome do CD? Enfim, ela cantava com a Xuxa. É discrepante a voz da Xuxa com a voz da Aline Barros. Eu nunca teria aceitado esse dueto. Xuxa, parabéns pela coragem, parabéns pela audácia. Não, porque, gente... Imagina, você chega ali embaixo e fala, vamos cantar, Djane. Não dá um negócio? Não. A voz daquela mulher, eu acho incrível. Ela falando um pouco, a vozinha já é... Não sei o que acontece. A voz da Libasso falando e a voz dela cantando não é a mesma voz. Tem uma quebra ali que não parece a mesma voz. Ela é docinha, ela é toda menininha falando. Quando ela abre a boca... é outra coisa. Ela canta com a música Cachucha de Deus, que era uma música de final de ano, alguma coisa assim, tá no CD. Aí a Xuxa fala, com a voz da Xuxa, óbvio, né? Quem diga que não crê em Deus, que ele não existe, não sei o quê. Aí chega ali de Barros. Ele existe!
Aí eu falava, gente, que voz é essa? Aí eu comecei a ouvir muito por conta desses programas. Aí eu vi consagração. Foi aí que eu comecei a falar, não, eu preciso me entregar para esse Deus. Foi por música, porque eu tinha uma criação de Deus, mas eu não tinha conexão com Deus. Eu sabia que ele existia. A gente ora o Pai Nosso para dormir, a gente orava a Ave Maria, né, que eu era católico, eu orava o Credo, mas era uma coisa tão fria para mim, era como se ele fosse só um protetor. Alguém que eu procuro quando eu tô com medo. Eu tinha muito essa ligação com Deus. Quando eu vou ter um pesadelo, vou orar. Na época eu falava rezar. Quando alguma coisa, tipo, eu vou tirar nota ruim na prova, vou rezar. E eu não tinha ele no dia a dia. Foi a música que me trouxe pro dia a dia. Não sei se com você funciona. A gente passa um período de crise existencial, né? E a gente se pergunta, será que Deus existe, né? Principalmente quando a gente enfrenta lutas, né? Eu acho que o período da adolescência para a juventude, a gente tem muitos questionamentos, muitos porquês, né? Apesar de eu ter iniciado ali o meu ministério com 15 anos de idade, eu me perguntava, porque eu ministrava de ouvir as pessoas falarem das lutas, mas eu ainda não tinha enfrentado lutas. E eu me questionava, mas, Deus, eu estou falando sobre, né, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor vai curar, enfim. Só que eu não vivenciei isso. Ficava meio vazio, né? Exatamente. Então eu falava assim, será que eu estou sendo verdadeira ou estou sendo falsa? Porque eu nunca vivenciei isso. Eu nunca vivenciei uma luta, de fato, que eu pudesse falar, olha, Deus vai entrar em providência na sua vida. E o Lucas vivenciou muito isso comigo. Eu conheci o meu esposo na igreja, lá na Um Quadrangular. beijo, eu amo também. seu marido, gente. Um beijo, Lu. Ele é incrível. Nossa, né? gente, ele também é um instrumentista, olha, de mãos cheias. Ele é. Então, eu me questionei bastante. Eu passei um período de anonimato. Eu acho que essa parte você não conhece, Não. mas eu passei, acho que um período de 10 anos. Eu me retirei com 18 anos. Me retirei. Não saí dos caminhos do Senhor, mas saí do movimento. Eu acho que eu cheguei num período de saturação também, porque eu entrei mesmo, engajei mesmo no Ministério de Louvor, mas eu tinha meus questionamentos e aquela fase que o adolescente, eles se questiona e fala, mas isso aqui está errado e tal. A gente não compreende muito algumas nuances da vida, né? A gente vira questionador, né? Demais, demais. Então, eu me retirei, fiquei um período de 10 anos no anonimato, conheci pessoas, voltei a fazer alguns trabalhos musicais e foi aí que desencadeou, de fato, ali o meu ministério. Foi um período maravilhoso que eu passei. Você teve um período sabático para poder se Exatamente. reencontrar com Deus. Exatamente. Que eu vejo muito... Quando eu era criança, que eu comecei a trabalhar muito cedo, igual você, só que eu trabalhava na TV. Era uma cobrança muito pesada, tanto estética para uma criança, quanto comportamental. Sim. E eu vejo que muitas coisas, muitas igrejas, quando você fala que é cristão, as pessoas esperam de você um posicionamento que elas não têm, mas elas querem que você tenha para elas poderem validar a sua fé. Então, assim, eu quando falo que eu sou cristão, que eu sou evangélico, vem muitas perguntas relacionadas à minha vida pessoal e vem muitas perguntas por que eu sou evangélico, mas se eu acredito nos pastores, por que eu... Quando eu me convertia, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, ela chegou, como a Igreja Católica tem muito essa coisa com Maria, ela chegou, você vai abandonar Maria? Aí eu olhei para a cara dela, assim, aí eu falei, gente, como é que responde, né? Aí eu falei, eu não vou abandonar Jesus. E, assim, eu tenho muito respeito por Maria. Ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Ela foi uma mulher que, dentre todas, ela foi tocada. Ela teve o filho. Ela viveu com Jesus a vida inteira, até a morte dele. Então, ela é uma mulher que merece respeito. Muito. Ela não merece adoração, porque ela foi uma ser humano igual nós somos, sujeita a falhas, enfim. Mas ela foi tocada por Deus. Ela conversou com um anjo. Ela teve Jesus. Ela fez a formação, não do caráter, mas ela fez Jesus como filho. Ela criou ele até a sua morte, até a sua morte não, até ele ser crucificado. Como não ter respeito por uma pessoa dessa? Dentre todas, ela foi escolhida, então eu tenho respeito. Só que eu nunca tive essa ligação com os santos, com adoração, com essa devoção que a Igreja Católica tem. Então, esse era o meu questionamento de adolescente. Como é que eu posso falar com Deus direto e eu tenho que falar com essas pessoas também para falar com Deus?
Eram as perguntas que eu me fazia. Por que eu preciso, para casar, ter que fazer promessa para Santo Antônio? Porque eles são intermediadores, né? É, como se fossem secretários de Deus. Então, mas se eu posso falar com ele, eu rezo o Pai Nosso para ele. Por que eu preciso falar com o Santo Antônio para conseguir alguma coisa? Eu ficava com muitas questões na minha cabeça. E eu não entendia muitas coisas litúrgicas mesmo. Tipo, Sim. por que para tomar a hóstia, que é o corpo de Deus, eu tenho que ter isso, isso, isso e isso? E também odiava aquela parte de me confessar. Eu falava, gente, mas Deus não está aqui o tempo inteiro? Ele não é onisciente, onipresente, onipotente, tudo. Por que eu tenho que ir para um cara, sentar e ficar, e aí? Pequei, hein? Foi difícil pra mim, hein? Esses dias aí, ó, colei na prova. Quando eu fui fazer a primeira comunhão, eu tinha que conversar com o padre. Pra mim, foi o momento mais desconfortável de todos. Quando eu cheguei pro padre, o que eu ia dizer pra aquele homem com 11 anos de idade, com 9 anos de idade? Cheguei pro padre e falei, então, eu colei na prova, não gosto da minha irmã. Foi um pouco assim. Tipo, minha irmã é chata, sabe? Eu não tinha uma dimensão do que era pecado pra eu ter que me confessar e pedir redenção. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar com Deus. A gente acabou de falar da crise existencial, dos questionamentos, porque a gente tem dificuldade de compreender a forma como Deus ele se manifesta e fala conosco, né? A gente, ser humano, a gente quer ver, a gente quer ouvir. Palpável, a gente quer uma coisa real ali. E é engraçado você falar do confessionário, porque foi a partir dele que surgiu o quê? O divã. Passou por várias transformações, mas hoje o que a gente conhece como terapia e análise, ela vem dessa cultura da Igreja Católica. Sentar em algum lugar e falar o que está de errado com você, para ver se você, se ouvindo, entendeu o que está errado. Exatamente. Eu ficava muito constrangido de ter que falar com o padre. Eu super respeito, tem uma amiga minha que eu chamo ela de Carola. Ela é uma católica fervorosíssima, a Ingrid. Eu acho incrível, a gente tem essa troca, ela super respeita a minha fé e ela me levou para o grupo jovem da Igreja Católica durante um tempo, quando eu estava passando por momentos muito difíceis de existencial mesmo. Porque eu não sei se com você, acho que com você não deve ter sido igual comigo algumas coisas, mas as pessoas põem tantas regras para chegar a Deus que no meio delas você quer desistir. Porque eles colocam que para você chegar a Deus tem que fazer isso, tem que falar aquilo, tem que ser desse jeito, não pode fazer não sei o quê, não pode ouvir não sei o quê, não pode... É um não pode tão grande que eu fiquei pensando, e o que pode? Eu comecei a me perguntar muito o que eu podia para ter Deus. Foi uma época muito sombria, porque eu ia em várias igrejas. Não vamos polemizar, mas eu fui em várias igrejas, e todas essas igrejas que eu fui até eu chegar na Quadrangular, que também não levanto placa de igreja, eu levanto a placa de Jesus, eu acho que é ele que salva. Eu não vou chegar lá com a carteirinha da Quadrangular e falar, então, gente, entrei. Nem esse... Eu chegar com a carteirinha do batismo que a gente recebe. Sim. Falei, então, ó, pista VIP, hein? Quero entrar na porta. Mas eu recebia tanta negatividade para chegar a Deus que eu acho que isso devia ser quebrado. Tem que ter alguma coisa que as pessoas entrem num consenso de que Deus é acessível. Todo mundo chega... o véu se rasgou para a gente chegar nele, mas é uma galera que te faz querer não ser cristão mais do que você ser cristão. E às vezes eu vejo muita gente que quer ser, que quer ir na igreja, que quer conhecer, que gosta das músicas. Eu vejo muita gente espírita mesmo, que ouve louvor muito, mas não vai na igreja. Porque tem tanta crítica atrás dali que te afasta. Então, quando eu estava formando, que nem você, acho que você teve seu tempo sabático, a gente vai experimentando coisas, a gente vai olhando para fora da caixinha, a gente começa a tentar ver onde a gente se encaixa. Eu não me encaixava em lugar nenhum, eu comecei a me sentir um ateu por um tempo. Porque eu falava, gente, Deus existe? Existe. Aí eu começava a pensar, o que ele fez de milagre mesmo na minha vida, que eu não poderia ter feito, que foi uma obra de... Eu comecei a questionar muitas coisas. Porque, como você, eu também não tinha passado por experiências desastrosas, tipo a cura de um câncer, uma coisa de... Eu tinha passado por coisas de adolescente, coisas do dia a dia. Eu não tive uma vida difícil, assim, no sentido de que, eu vim da roça e eu tive que ver a provisão de Deus, tipo, sabe? Não. Então, para mim, era questionamento das pessoas sobre a minha personalidade, a minha vida privada. Era muito sobre você não pode chegar a Deus, assim você não vai ter Ele. E hoje, eu posso dizer com a boca cheia, assim, eu tenho tanto de Deus em mim. Deus, Ele cuida tanto de mim. Eu escuto tanto dele o cuidado, que se eu tivesse ouvido essas pessoas, hoje a gente não estaria nessa entrevista. Talvez hoje eu não estivesse aqui.
Por isso que eu falei, não, eu vou chamar de Jane, porque ela representa tudo aquilo que me levou para a igreja. Acolhimento, louvor, proximidade. E quanto eu via de muita gente, afastamento. Porque tinha gente que, quando eu fui me oferecer para trabalhar na obra, tinha gente que não achava certo eu estar trabalhando na obra por eu ter vindo do mundo, enfim, N coisas. Mas assim, Sim. eu penso que a gente tem que chamar as pessoas para Deus. E o que ele vai fazer na vida das pessoas é com ele, não é com a gente. A nossa função é passar e transmitir o evangelho. Sim. A partir dali, é com ele. Mas se a gente tira da pessoa o acesso ao evangelho e a gente só mostra os defeitos dela dentro do evangelho, como é que a pessoa vai chegar a Deus, Dijane? Não é? Tem algo que você vai lembrar bastante, que acho que foi a partir dos anos 90, se eu não me engano, que veio para o Brasil aquele movimento americano. Aí veio a mensagem subliminar, tudo era pecado. Tudo era pecado. Tudo era demoníaco. Tudo era demoníaco. Tinha alguma mensagem demoníaca em tudo. Na Menina, eu Disney, quase não assisti a Disney. Exatamente. O nome da Coca-Cola ao contrário é Alô Diabo. E a pessoa tinha que... Gente, o CD da Xuxa. O povo brisava num nível. Então, assim, eu acho que foi um período que desencadeou assim, muito trauma para a nossa geração. Sim. Meu marido... Inclusive, ele tem trauma, por exemplo, de não ter visto Cavaleiro do Zodíaco. Era uma criança. Eu amo Cavaleiro do Zodíaco. Tinha a família dinossauro, também falavam que era do demônio, né? Tudo. A família do Lucas era a mais conservadora naquela época. Eles entraram, assim, bem nesse movimento. Minha família já não era tão conservadora. A minha mãe falava, você sabe o que é certo, o que é errado. Você que vai aprender a discernir isso. Né? Então, eu não carreguei tanto esse trauma. Carreguei o trauma muito assim da igreja em si, que foi o que você citou. Né? Tudo é pecado. Tudo é pecado. E vinha aquelas regras. E a gente podia errar, a gente podia acertar, a gente, sabe, não tinha um retorno daquilo bom. Né? Então, eu acho que a nossa geração vivenciou muito esse trauma do... Tanto é que passou esse movimento. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Não, porque tudo era do demônio. O boneco fofão te matava, a boneca da Xuxa virava vida. Se você virasse o disco da Xuxa ao contrário, ela chamava o Satanás. Aí você não podia ver. Não era? Mas a pessoa se dava o trabalho de virar o disco de uma pessoa ao contrário. O que você pensa? Eu já estou aqui em casa, não estou fazendo nada. Vamos virar o disco da Xuxa ao contrário para ver o que ela diz? Gente, pelo amor de Deus, eu queria entender da onde que vem essas coisas. Cavaleiro do Zodíaco é sobre signos, é sobre um mundo místico, não sei o quê. Gente, é um desenho. Eu assisti, então. Só que assim, no Cavaleiro do Zodíaco tinham, mas sempre a luta do bem contra o mal. Todo desenho é baseado nisso. E é sempre o bem que prevalece. Eu nunca vi até hoje, não sei se mudou, né? Porque eu também não estou assistindo desenho. O mal vencer e falar, nossa, triunfamos e foi muito legal. Nunca soube desse desenho. E se existe, aí de fato realmente precisa ser revista, porque o Deus sempre vai vencer e é sobre isso, tá tudo bem. Mas veio uma demonização de tudo. Era músicas que eram demoníacas, era programas de TV que eram demoníacos, Exatamente. Era roupas que tinha subliminar alguma... Eu não sei quem entrou nessa brisa, que veio de fora, que eu não sei o que aconteceu. E a igreja evangélica teve algumas denominações que pegou a onda muito forte, né? Foi. E era uma coisa assim que você olhava e falava, mas não é. Não é possível que a pessoa fez um pacto com Satanás. Sabe? Eu acho que talvez seja por isso que a nova geração ela vem para romper isso. Eu tenho visto muito isso. Eu tenho visto muitos jovens que eles tentam agregar tudo, claro que com um senso do que é certo e o que é errado. Sim. Na minha época, eu não sabia o que era certo e o que é errado, porque tudo era do demônio. Então, para mim, tudo era errado. Mas não é. Se tudo é do Satanás, o que é de Deus aqui, entendeu? O que sobrou? Eu assisto a Xuxa é do demônio. Mas a Eliana é de quem? Vamos descobrir. Você ficava no... A Mara Maravilha não foi evangélica a vida toda. Então, mas será que... Sabe? Era bizarro. Então, eu ficava tipo, tá... Parecia aquela briga de direita e esquerda. Então, né? Corinthians e Palmeiras, direita e esquerda, era Jesus e Satanás. Era a Globo é do demônio. E qual emissora é de Deus? Aí você fica falando, entendeu? Tipo, a Record, por quê? Porque a Record é da Universal. Mas e aí, fez a novela Os Mutantes. Aí, então você começou a ficar confuso, entendeu? Não é? Cria um negócio na cabeça da gente que a gente ficava, e aí, gente? E eu não tinha referência mesmo. A minha referência era, vou na missa, ouvi um padre Marcelo, e volto pra casa. Aí tinha uma amiga da minha mãe, que ela era de uma igreja, ela era muito fervorosa. Ela me deu um CD da Xuxa, coitada.
Aí a igreja dela brigou muito porque ela vendeu o disco da Xuxa, ela tava me incitando Meu Deus. a ser demoníaco. E eu super ali, tô de bem com a vida, tô de bem com eu super ali, ó, fervoroso ali, ó, no meu... Não sei, então, graças a Deus, eu já tenho visto muita mudança, eu tenho visto muitos jovens, acho que tô vendo muito renovo. Claro que tem umas coisas que, tipo, agora tem pastor que é coach, né? Tem uma galera aí que tá enveredando por É uma outro linha caminho. muito tênue, né? Esse novo movimento, né? Né? Eu admiro muito o posicionamento dos jovens, né? Da nova geração, né? De querer quebrar com alguns padrões, né? Claro que tudo tem seu limite, né? Você não pode Porque quebrar a palavra. existe também a questão da nossa renúncia em algumas questões. Nada, né? tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Exatamente. Então tem que ter umas renúncias. Você tem que ter. Isso aqui eu acho legal, eu gosto, mas me faz mal. Não é bom. Exatamente. Então eu tenho que escolher, não vou fazer mais. Todo mundo sabe o que é certo e errado, né? Todo mundo sabe o que é bom, o que é ruim, todo mundo sabe o que faz mal para você. Agora, uma coisa que eu tenho notado muito é que os jovens, eles falam muito do positivismo, né? Ai, tudo é maravilha, tudo tem que ser paz e amor. Mas existe a luta, existe a tristeza. E como existe, gente? Existe a dificuldade e a gente precisa aprender a lidar com ela. E tem a geração mais jovem, mais nova, ela não sabe lidar com a frustração. Não. Porque eu acho que a geração de hoje em dia é tudo muito permitido, é tudo muito acesso. Exatamente. Pra gente era uma dificuldade pra gente ouvir uma música, era uma dificuldade pra gente ver um filme, era uma dificuldade pra muitas coisas. Não tô falando superficialmente, galera. Mas pra gente ter acesso a algumas coisas, até tipo de criação, era muito difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o jovem tem acesso a tudo. Pra eu ter um celular, demorou muito. Um exemplo. Hoje em dia a criança tem 3, 4 anos, já está com o telefone na mão, já tem um tablet, já tem acesso a muita coisa. A gente se comunicava por torpedo. Então, menina, e ainda pagava o torpedo e ficava com medo de gastar os créditos. Entendeu? Era triste. Tinha que fazer um pacote ali, que eu odiava, claro, porque o meu pacote nunca dava para fazer a fofoca completa. Poxa, a minha amiga mandava a fofoca, eu não conseguia compartilhar o resto da fofoca, porque acabou os créditos. Mas não era triste? Era muito triste. Era. E você pagava 1 minuto da ligação. Hoje em dia é ilimitado, entendeu? O pacote é ilimitado. Por quê? Porque ninguém mais liga. Então, qual a função? Você chegou Nada. a ter bip? Minha mãe tinha, que era... Tinha? Nossa, gente... Pra que servia isso? Pra você ir no orelhão, mandar uma mensagem tipo, tô morrendo. A pessoa recebia pra te ligar. Era isso, era um textinho curto, que tipo era... Que hoje os médicos usam, tipo, emergência, sala 2, deu defeito, pra você poder ter uma notícia curta. Aí você ia num orelhão, porque sim, gente, existia um negócio chamado orelhão. Que você tinha ficha, porque eu sou da época da ficha, que eu tenho 35 anos, e depois veio um negócio chamado cartão, de 20 unidades, 30 unidades. Era caríssimo, e você colocava o cartão 20 unidades, você falava, oi mãe, eu estou bem, já tinha comido 10 unidades. Entendeu? Então você tinha que ser singelo, você tinha que ser sucinto do que você ia falar. Aí depois veio os celulares, o tijolão da vida, essa galera toda. Meu pai tinha o tijolão. Servia pra alguma coisa? Não, porque pra você ligar, você pagava um rim. Entendeu? Tipo, era um rim ali na minutagem do rolê. Hoje em dia você fala ilimitado. Por quê? Porque ninguém liga mais. Ninguém quer ouvir a voz do coleguinha. E o telefone fixo, quando a gente usava? Que tinha Bina, que tinha os negócios... Que eu falava com as minhas amigas... Quando lançou o Sem Fio, foi o auge. Quantas vezes meu pai chegava com aquela ali... Com a fatura, né? Sim, com a conta. Misericórdia, porque era uma fortuna Era, também, né? porque você pagava pelo minuto. Então você tinha que fazer uma fofoca com minutos. E meu pai queria morrer. E quando lançou a internet, que aí você tinha que fazer aquele... Não é? Pra você ver uma foto. A foto vinha em prestação. Não era? É verdade. Ligava, a internet caía. Exato. Aí você tinha que entrar depois da meia-noite, porque o minuto era mais barato, você pagava só um pulso. Gente, era muito difícil. Quem tá assistindo jovem deve estar pensando, mano, que tempo é esse? Faz o quê? 15 anos atrás, não faz tanto tempo assim. Menina, aí você tinha que estar de madrugada, só que você tinha escola no dia seguinte, então você aproveitava pra fazer uns negocinhos, pra baixar uma música. Era uma música em 27 vírus. Era uma música em 27 vírus. Porque você ia nos ForShared da vida, nos Emule, aí você queria baixar, sei lá, a música da Sandy com o Júnior que não lançou no CD. Era a música em 37 cavalos de Troia, você ganhava brindes. Mas não era? Não tem como não ficar maluco. Não tem. Olha essa mudança, foi muito rápido. Olha o salto que foi. A gente acompanha, assim, numa naturalidade que não é natural. É. Entendeu? Porque eu, às vezes, como eu trabalho com isso,
É muito difícil. Até pra música, você que trabalha com música, é muito difícil. Antigamente era um CD, era uma gravadora. Você tinha que trabalhar aquela música por um período. Você tinha que fazer aquela música emplacar para entrar no top 10, para você poder ter contratos de shows e em programas de TV. Tinha todo... Hoje em dia você tem que lançar um single. E esse single tem que bombar no TikTok com o refrão da música. Seja evangélica ou não. Porque, Deus, eu tenho tantas bênçãos. Se não tivesse bombado no TikTok, talvez a Isadora Pompeu não tivesse ganhado um prêmio Multishow. É. Entendeu? Por quê? Porque era uma coisa segmentada. Tipo, música evangélica, para você ter acesso, ou você era evangélico, ou você era evangélico. Não tinha outra opção. Porque, assim, não tinha programa aberto até hoje. Não tem muito programa musical, tipo The Voice da Vida, Ídolos. Não se canta músicas de teor religiosos, porque eles falam que não pode enaltecer uma fé ou outra. Tem as questões burocráticas, enfim, porque a gente é um país laico, enfim, inventam várias coisas. Então era muito difícil. Então, assim, a notícia saía da fofoca do artista, galera, assim, tinha uma coisa chamada revista. Não é Instagram, TikTok, essas coisas. Era revista Contigo, Capricho, essas coisas, que o artista saía com a fofoca até ele desmentir, era na outra capa. E pra sair a outra capa, eram uns 15 dias. Meu Deus. Mas não era. E pra você ter a foto do artista, você não ia no Instagram e dava um print. Você tinha que comprar a revista, tinha que ter dinheiro pra ter aquela foto. Que eu sou louco por Sandy Júnior, eu tenho uma coleção vasta. Às vezes você comprava a Sandy e estava na capa. Belíssima. Você comprava a revista, a foto era deste tamanho. Com a notícia. Tipo, triste. Era muito, Olha, muito difícil. foi um período que a gente exerceu muito a paciência, A gente tinha que ter uma paciência que hoje o jovem não tem. Hoje eles querem pra amanhã. Então a gente via um filme no cinema, galera, pra gente pegar na locadora. Eram 6 meses por aí. Hoje tá no streaming depois de 2 semanas que saiu do cinema. Você vai no Netflix e vê um filme, então você vai no Amazon Prime da vida e compra o filme. Na nossa época era uma coisa longínqua. Você assistiu o filme, se você perdeu o filme do cinema e os seus coleguinhas assistiram, você tinha 7 meses para poder assistir o filme. Agora, olha esse grande paradoxo, né? A facilidade é maravilhosa. Sim, eu adoro. Mas hoje, para quem está ouvindo, eu vou apostar aqui, com certeza. Quanto tempo você passa na frente do Netflix para tentar escolher um filme? Menina, E, no final das contas, até desistir. eu passei essa semana. Foi muito difícil pra mim. Ai, você tava em casa, de Jânio, você tava lá. Menina, eu botei no Netflix, eu olhei o catálogo 392 vezes pra assistir um filme. Não, eu desisti, fui pra TV. Falei, não aguento, eu vou pra TV aberta, eu não quero assistir mais o negócio. Porque você passa tanto tempo pra escolher, quando você escolhe, às vezes você dorme no meio do filme. Porque Não é? a gente não consegue processar. É muita informação, muita coisa na cabeça. E quando foi a última vez, agora um desafio até pra você, que você assistiu um filme e não tocou no celular durante o filme? Em casa, porque no cinema a gente não toca, né? Mas ainda assim a gente dá aquela bisoiadinha pra ver se chegou uma notificação de alguma coisa importante. Hoje no relógio, eu olho aqui e falo, putz, então... Mas em casa, a gente não consegue ver um filme No meu inteiro. caso, eu capoto, eu durmo. Você dorme. Mas antes de dormir, você deu aquela olhadinha no telefone, não dá? A gente certeza. dá. Eu não consigo ver. Eu tô tentando fazer uma terapia comigo mesmo. De botar o telefone num canto para tentar assistir o negócio, pelo menos assistir ali alguma coisa. Porque quando a gente era criança, a gente via os programas, né? A gente via os negócios, era o nosso entretenimento. Hoje em dia, menina... Até o povo, antigamente, a Bíblia agora é no telefone. É tudo no telefone, mas não é? Raramente você vai pro culto e você vê alguém com a Bíblia embaixo do braço. A pessoa abre a bolsa, tira o telefone e fala, vamos orar. Não, mas não é. E dentro da oração, chega a notificação, a pessoa sai da Bíblia e já vai responder a pessoa no WhatsApp. Então, eu fiz assim, falei, meu Deus. E não é que, tipo, faz 30 anos atrás. Foi muito rápido em um curto espaço de tempo. Antigamente... hoje em dia, abrir uma igreja é como abrir uma padaria, né? Tipo, todo lugar tem uma igreja, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ter uma denominação. Enfim, aí tem a galera que põe a própria foto, né? Tem umas igrejas que eu passo, é um pôster dos pastores. Venham ser você também. Mas não é. Tem a galera que... Tem como é o nome daquilo? Que é da prosperidade, né? Então, se você não tá rico, você tá com um devorador dentro de casa. Então, tem uma coisa ali da opressão, não tem? Que aí a pessoa, ela é bem-sucedida ou ela tá com Satanás. Então, tipo, não tem o meio termo. Você tá alcançando um objetivo de Deus. É muito... Aí, tipo, é muita teoria, é muita coisa, é muito série. Eu amo aquela série The Chosen. Ah, Sensacional. Porque, pra mim, ali é o reflexo de quem é Jesus.
simpático, legal, galera, que você chega nele. Porque, graças a Deus, também mudou muito. Porque na minha época, Jesus era um cara loiro do olho verde. Entendeu? É. E que é muito difícil, na onde ele nasceu, ele ter aquelas características, né? E na Bíblia fala que ele passava desapercebido, ele era comum entre as pessoas, ele não tinha uma beleza assim. Mas a gente recebia o Leonardo DiCaprio como Jesus dentro de casa. Mas não era. Chegava um Jesus do cabelo sedoso, porque eu uso L'Oreal, com uma cara boa, uma barba bem feitinha, um olho pá. Eu falava, gente, não é a pessoa que nasceu em... Sabe? Tipo, a conta não fecha. Não, a não ser que Maria fosse a Gisele Bündchen, Maria fosse a Jade Picon, porque alguma coisa tinha que ter ali. Mas não é, menina, porque, gente, eram uns quadros de Jesus que tinha na casa da minha mãe e das minhas tias. Era sempre aquela coisa, tipo, embalsamada ali, que ele era uma coisa que eu achava que não era mesmo. E eu não me via nele. Porque, tipo, eu vi um cara loiro, bonitão, do olho claro, inalcançável. Que pra chegar nele eu tinha que virar outra pessoa. E como é que você vira outra pessoa? Entendeu? Era muito complicado. Aí, graças a Deus, a tecnologia, os jovens, mudou até isso. Então, acho que teve uma releitura até de como você pode ver Jesus. Então, acho que, claro, que não mudou a essência de Cristo, não mudou os feitos, os milagres, mas mudou aquela identidade que te afastaria. Até a representação de Deus, né? No filme A Cabana, ele foi representado por uma mulher negra. Então, e eu chorei tanto nesse filme. Eu assisti 392 vezes, é o meu filme favorito, porque eu ministrei com esse filme. Eu levei minha mãe para assistir o filme porque ela tinha muito problema com o pai dela. Muito mesmo. Ela saiu de lá com outra visão. Ela chorou muito. E eu levei uma amiga minha também, que ela estava com problemas de aceitação, né? Do corpo, da imagem. Ela saiu de lá com a vontade, ela saiu de lá ministrada. E uma amiga se batizou. Que bênção. Ela se batizou, a Giovana, porque, não por causa do filme, mas eu peguei essências do filme para transmitir para pessoas e, tipo, era um jeito... É aquela coisa, assim, de tirar o preconceito da igreja. Sim. É como se a gente estivesse levando a pessoa para a igreja sem precisar estar na igreja. Então, eu ministrei ali com aquele filme. Porque quando ela fala assim, no meio do caos, você não me enxerga porque você só enxerga o caos. E eu estou operando. E tem uma frase que eu sempre me fiz e que todo mundo faz, não sei se faz para você. Mas se Deus existe, por que existe tanta coisa ruim no mundo? Por que o povo passa fome não sei aonde? Aí você fica olhando para cada pessoa e fala, porque o ser humano é o que está aqui e é o que tem. A gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, a gente faz escolhas. E essas escolhas geram consequências, então são essas consequências. Ai, mas se Deus existe, por que fulano era tão bom e morreu? Aí eu te falo, porque os planos de Deus a gente não entende, mas a gente aceita. Então, as pessoas, elas criam umas perguntas para tentar fazer que a gente derrape ali em algum momento. Não sei se com você acontece isso. Eu passei, né, pela experiência de... Eu falo experiência porque eu cresci muito, né, nessa luta que eu enfrentei, que foi a doença, né, que eu descobri em 2015. Acho que eu estava com 25 anos, que eu estava com um tumor dentro do brônquio do lado direito. Imagina. Eu contei aqui minha história, desde os 9 anos, me desenvolvendo. Falei das minhas crises existenciais. Poxa, Deus, nunca vivenciei nada. Será que eu estou sendo sincera com esse público? E aí, de repente, eu me vi diante de uma dificuldade. E que dificuldade, né? Que dificuldade mesmo. Porque deve ser muito difícil receber um diagnóstico desse, né, amiga? Eu não esperava. E, assim, os médicos não estavam conseguindo identificar o que eu tinha, porque o sintoma, ele veio... Assim, eu acho que a gente acompanha muito em filme, né? A pessoa, na tosse, vem o sangue. Foi igualzinho filme. Você tosse e fala, meu Deus, tem alguma coisa bem errada. Meu Deus, o que é isso, né? E aí eu fui atrás, passei, acho que uns 4 médicos. E aí, no último... porque eu sempre fui uma pessoa muito forte, né? Eu tinha o diagnóstico de bronquite asmática, então, para mim, estava tudo certo. Se eu sentia falta de ar, era bronquite. Eu já me automedicava e estava tudo certo. Mas aí não estava dando mais certo. E eu falei assim, tem alguma coisa errada. E aí o Lucas, né, ele falava para mim, Jane, tem alguma coisa errada.
E eu lembro que nesse período, olha que maluco, né? A gente foi ver aquele filme A Culpa é das Estrelas. Ai, Eu nem sabia do que se tratava esse filme. Nem o Lucas sabia. Ai, tá todo mundo falando, é um sucesso do é de um momento. livro. É de um livro, né? E aí nós fomos no cinema, assistimos. A gente saiu de lá, foi no período que eu estava ainda nesse processo de descobrir O que eu que estava era? passando, né? E a gente viu aquela história, foi assim, um balde de água gelado. Você falou, A meu Deus, eu tenho gente. isso. E aí o Lucas falou assim, amanhã você vai atrás e vamos ver. E ele falou para mim, você está com alguma coisa aí no pulmão. E aí eu fui, resumindo, né? E para quem canta, ter coisa no pulmão Nossa, é muito difícil, né? Porque como é que segura a voz, como é que faz um monte de coisa? Nossa, é muito complicado. E aí eu fiz os exames, aí o médico descobriu que eu estava com esse tumor. Aí ele falou para mim que não tinha como fazer radioterapia, quimioterapia, que eu teria que fazer a cirurgia às pressas. Foi feita a cirurgia, graças a Deus. Fui encaminhada para o ICESP, que é um dos melhores hospitais, gente. Olha, o Brasil é muito abençoado. O Brasil é. A gente reclama tanto daqui, mas se a gente for para outro país, a gente vê que aqui tem coisa muito boa. Tem. Principalmente com relação a salvar vidas. Sim, inclusive lá no hospital mesmo eu vi pessoas que eram de outros países, que eles vinham para cá. Tem muita gente que vem de outros países, porque esses países De de primeiro mundo é caríssimo você passar num hospital, né? E aqui a gente tem um tratamento de primeira. Então, fiz a cirurgia, foi um sucesso. Tive uma perda de 60% do meu pulmão do lado direito, né? Mas, assim, é o Deus de milagres, né? E ele me deu uma potência que eu não sei explicar, né? Depois disso, melhora, não parece? Que ele vem e fala Nossa, assim, demais. tipo, tirei isso, mas vou te dar em dobro outras coisas. Exatamente. E o médico, ele falou comigo, ele falou assim, olha, Diane, você vai ter dificuldade para cantar, né? Você vem dessa área, eu já vou te falar que você vai ter dificuldade, né? Então, para me preparar, né, assim, emocionalmente, tudo mais. Mas, assim, saí, vivi o período pós-operatório e, de repente, a minha vida ela mudou completamente. Sério, Mudou amiga? completamente, porque eu voltei a receber muitos convites. E aí foi o período que eu me posicionei. Eu falei assim, não, eu vou voltar. E o Lucas, ele pregou recentemente, ele falou uma coisa que eu não tinha, sabe, não tinha vindo na minha mente, porque é um processo que a gente vive durante muitos anos. E vai passando, né? Vai passando. Foram já 10 anos. Eu completei esse ano 10 anos dessa cirurgia. E realmente foi um milagre com um propósito de adorar a Deus. Eu nem sabia que você tinha tido isso e eu acho a sua voz, a sua potência vocal incrível. Se você não fala, eu nunca ia saber que você tinha tido algum problema nesse negócio. Porque Deus, como eu falo, Deus ele tem cuidado da gente nos detalhes. As pessoas esquecem de ver os detalhes. Elas Sim. querem ver o grandioso, o todo, Sim. o resultado final. Sim. Mas no trajeto, se talvez não tivesse assistido o filme, não tivesse ido lá, você talvez estivesse procurando outro tipo de coisa. Sim. E tivesse agravado ainda mais a sua situação. Ele põe a gente onde a gente tem que estar, na hora que a gente tem que estar, para ouvir o que a gente Exatamente. precisa ouvir. Então, o meu pai, né, você acompanhou. A experiência do meu pai foi aonde eu mais vi Deus na minha vida. E eu, como eu falei, eu não tinha passado muita coisa. Claro, eu passei muita coisa amorosa, aquelas coisas de adolescente. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Por que ele não me deu um oi? Do jeito que eu sabe aquela... Sim. escorregar na porta e fazer o videoclipe do drama. Mas, assim, eu pedia pra Deus coisas supérfluas, coisas bestas. Porque até então eu não tinha precisado mesmo de Deus ali. Quando meu pai ficou doente, eu sempre tive muita conexão com Deus, né? Mas aí, quando meu pai recebeu o primeiro diagnóstico que ele teve de rim, a mulher já queria fazer hemodiálise nele. De cara, não, vamos fazer hemodiálise, vamos fazer, o que o rim tá falhando, ele vai morrer, nanana. Aí eu saí da sala do consultório, eu falei, Deus, não aceito esse diagnóstico, não é isso, não é isso. E Deus veio falando para mim, não é mesmo. Procura outras opiniões, não vai nesse primeiro resultado. Fui com o meu pai, falei, você não vai fazer. Ele disse, mas eu preciso fazer, senão eu vou morrer. Eu falei, você não vai fazer. Me escuta, vamos procurar outros médicos. Eu fui procurar, paguei consulta cara, fui atrás de nefrologistas, a minha prima da família, ela se formou, vamos mandar, vamos fazer o quê?
Deus abriu tanto, porque o convênio do meu pai não tinha cobertura para vários tipos de coisas. Então, a gente teve que ir para o público porque não tinha. Então, eu falei, mano, a gente paga um convênio para nada, aquela situação. A gente foi no médico dele, que cuidou dele durante muito tempo. Aí eu falei, Deus, dá uma resposta, dá um propósito, mostra a realidade do que é. Surgiu uma médica do nada. Não, ele não precisa fazer hemodiálise, a gente vai cuidar com dieta e medicamento. Meu pai passou 9 anos sem precisar fazer hemodiálise, só com dieta, medicamento. Ele foi atendido num dos melhores hospitais de São Paulo, de graça, por causa dessa médica, por causa desse encaminhamento. Ele teve uma das nutricionistas melhores que tinha para nefrologista, para a parte de rim. Ele ficou 9 anos. Ele teve uma vida saudável durante 9 anos, só com dieta, medicamento, porque a gente não aceitou o primeiro diagnóstico e a gente foi procurar saídas em orações. Aí, quando meu pai teve uma ruptura, né? O rim dele começou a falhar bem mais mesmo, eu encontrei ele caído em casa, no banheiro. E eu gritei, chorei, os vizinhos vieram me ajudar, levamos para o hospital. E aí, naquela hora, você vai chamando Deus. Você vai chamando Deus. Você não sabe o que aconteceu, Jane. Meu pai foi para o hospital, a pele dele já estava muito fininha, porque ele já era idoso, né? Sim. Aí ele foi fazer um exame, o exame soltou lá um negócio e a veia não estancava. De jeito nenhum. Chegou uma moça, do nada mesmo. Entrou na sala dele, a gente orando em casa, a gente nem sabia o que estava acontecendo, mas eu acordei, senti uma coisa esquisita. Comecei a orar, falei, Deus, cuida do meu pai lá, que ele estava internado. A moça foi orar por ele, dentro da sala lá. Ela falou, senhor, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Ela orou, foi embora, veio, estancou. A gente foi procurar essa moça para agradecer, ninguém sabia quem era a mulher. Dentro do hospital. Só Deus para operar desse Ninguém jeito, né? sabia. A gente, moça, mas era a moça que estava no plantão? Não, mas não tem ninguém com essas características, a gente não sabe quem é. Não achamos a mulher. E ele estava na Santa Casa. Não achamos a mulher. Aí eu falei, gente, que coisa esquisita, né? Aí o meu pai, eu falei, tá, beleza, a mulher pode ter pego um plantão, ou então era uma enfermeira que estava passando de outro lugar. A gente começa a tentar arrumar justificativas humanas para justificar o sobrenatural. A gente precisa racionalizar. Né? Porque senão a gente começa a ficar, sei lá, rendido. Aí meu pai, não, ela era uma moça cristã. Aí na operação que ele foi fazer, entrou outra enfermeira cristã. E o meu pai era muito espírita. Ele acreditava, tipo, em muita coisa, tipo... é a vela que salva, o banho de sal grosso. Ele era muito místico. Ai, meu olhar, assim, a pulseira quebrou. Meu Deus, é olho gordo. Vamos bater na madeira. Ele era muito assim. Dentro desse tempo que ele ficou no hospital, ele só recebeu o tratamento de pessoas cristãs. Que validou a minha fé. Porque ele falava que eu era muito chato quando eu me converti. Porque ele falava, porque agora... Eu falei, pai, mas eu não vou mais, não me cabe mais certas coisas, entendeu? E ele, mas é porque agora você está ficando bitolado e não sei o quê. Quando ele começou a ser tratado, ele viu as pessoas cristãs que ele tanto criticou há um tempo atrás, ele mudou a concepção. Ele começou a olhar a minha igreja de outro jeito. Ele começou a olhar a fé de outro jeito. Então, aí, quando a gente voltou para casa, ele foi contando essas coisas que tinha acontecido lá. E toda vez que eu ia visitar ele, tinha tido alguma experiência sobrenatural, ele dentro do quarto. Com alguém que foi orar por ele, alguém que passou a mensagem para ele de Deus, alguém falando para ele se confessar para Deus, para ele poder se sentir um pouco mais aliviado. Então, ele teve dentro desse processo ali do hospital muito de Deus. Aí eu falei, Deus, não sei o que, ele voltou para casa. Aí, 2 dias antes dele falecer de fato, ele estava muito cansado, muito debilitado. E ele falou, porque eu não estou aguentando mais, e eu briguei com ele. Eu falei, pai, você não pode... Eu passei a palavra de Deus para o meu pai. Falei, porque você tem que olhar o lado positivo, a gente mora numa casa boa, a gente tem condições de... graças a Deus, Deus abriu as portas para a gente poder te levar de carro, voltar de carro. Tem gente que não tem isso. Eu falei, você está num hospital bom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, Deus realmente cuidou e está cuidando muito de mim. 2 dias depois ele faleceu. Nossa. Mas eu tentei mostrar para ele todo o lado positivo do que Deus tinha feito. E nem eu tinha percebido o que Deus estava fazendo até eu falar para ele. Sabe quando você vive no automático? Que nem você fala, tipo, a gente vai vivendo ali a situação. A gente sabe que Deus está no controle, mas a gente não vê os detalhes. Eu não tinha parado para pensar que uma enfermeira orou, que outra falou, que Deus abriu as portas para um hospital bom, que abriu clientes para mim. Com meu pai teve um problema no dia 13. Deus me deu cliente no dia 15.
E esses clientes duraram o tempo da doença do meu pai. Depois, esses clientes não continuaram com a agência. Então, eles pagaram o meu trajeto para cuidar do meu pai. Vieram melhores depois. Mas, assim, Deus me deu provisão em todo o tratamento. Nada nos faltou. Nada. E tinha tudo para faltar. Tinha tudo, porque meu pai era o provedor da casa. Então, a gente se viu com o provedor da casa hospitalizado. Minha mãe era uma dona de casa que se viu tendo que voltar a trabalhar. E eu era um adolescente, um adulto que estava buscando firmar um trabalho próprio. Naquela época, Deus mostrou tudo. Ele me ajudou de um jeito, Dijane, que até o lanche que eu queria comer, o meu amigo chegava em casa com um lanche. Eu vou usar a palavra foi bizarro, mas o meu vizinho, o Ícaro, eu falava, meu Deus, eu não vou ficar gastando dinheiro com futilidade, eu preciso pagar o carro do meu pai, preciso fazer o mercado, não sei o quê. Eu queria tanto um McDonald's. Chegava, amigo, vem aqui assistir filme. Ele comprava um McDonald's para mim, sem eu pedir. Ele falava, eu fiquei com uma vontade de comer um Mac, vamos comer junto? Comprava o Mac. Eu precisava de... Tudo que eu precisava, seja material, alguém aparecia para me socorrer e me dar. Eu não precisava chegar a pedir, ou então pensar que ia faltar. Por exemplo, teve um negócio chamado Labaredas de Fogo lá na igreja. Sim. Eu queria muito ir, mas estava num momento tão difícil. E eu não tinha dinheiro. Ou alguém da igreja doou o ingresso e o pastor me deu. Para eu assistir o show da Aline Barros, lá, que ela cantou. Sim. Eu chorava naquele show, como se não houvesse amanhã, naquela ministração, né? Então, Deus me proveu de tudo. Do mínimo ao muito. Nos detalhes, assim, tipo, do sentido de que eu precisava chorar e eu não precisava pedir, ele me dava. Então, assim, foi ali que eu falei, realmente, é nos detalhes. Quando eu comecei a falar para o meu pai, eu comecei a me rever o passo a passo do que aconteceu. E eu falei, mano, como é que eu vou desacreditar de Deus? Como é que eu vou ouvir as pessoas que dizem por que Deus está abençoando ele e eu não? Sabe, tem gente que diz isso, né? Que a pessoa fala, nossa, ele acha que agora ele é um ungido do Senhor, ele é o escolhido Sim. de Deus. Mas foi muito bizarro, assim. Eu vi Deus muito, muito mesmo. E nesse último aniversário meu do ano passado, meu pai já tinha morrido. Eu tenho um símbolo com Deus que é a borboleta. Jane, eu saí de casa no dia do meu aniversário triste. Foi o primeiro aniversário que eu não tinha recebido parabéns do meu pai. Veio 7 borboletas em cima de mim. Nossa, que forte. Eu comecei a chorar na rua. Imagino. As pessoas olhavam pra minha cara e pensavam, o que esse menino tem? Que ele tá... E elas me acompanharam durante um trajeto. Foi, tipo, da minha casa até quase o supermercado que eu fui comprar um refrigerante, eu chorando e as borboletas do meu lado. Nossa. E assim, não foi que tipo, eu vi as borboletas, não, elas vieram e ficaram aqui. Quando eu cheguei no mercado, o cara que comprou o carro do meu pai, que a gente tinha vendido, estava no supermercado com o carro. Nossa. Ele falou, olha o carro do seu pai. Aí eu chorei mais ainda. Eu falei, meu Deus, obrigado. Eu só agradeci a Deus, porque tipo, eu senti a presença dele me cuidando. Tipo, seu pai foi embora, acabou o tempo dele aqui, ele está descansando, mas você não está sozinho. Eu vou te fazer de alguma forma você sentir que eu estou cuidando de você, que você não perdeu seu pai sou eu. Foi incrível. Nossa, eu me identifico muito com você, porque o meu processo também foi assim. Eu vejo as pessoas falarem de uma maneira tão mágica, né? Que a relação delas com Deus foi tão mágica, a gente até se sente constrangido, né? Fala, por que eu não estou passando por essa magia? Exatamente. Por que Deus nunca falou dessa maneira comigo? E a minha compreensão sempre... Eu acho que a gente é muito racional, Sim. né? Eu sou muito racional. Muito racional. E eu vivi esse processo também. Depois da minha cirurgia, meu Deus do céu, as coisas aconteceram desse mesmo processo. O que a gente quer fazer, acontece, a gente está lá no processo fazendo. Eu acho que é o período de maturidade que a gente atinge, né? Sim, e não a maturidade de pessoa, a maturidade mesmo com a fé. Porque eu falo, gente... Eu comecei a olhar e falei, nossa, por que fulano está numa igreja... coisa cai, a pessoa é curada, ela sai do batismo com um negócio sangrando e Jesus fez uma cura. Comigo não acontece. É uma coisa tão, tipo, parece que é tão inalcançável pra gente, sim. Não é? Que a gente olha e fala, mas, gente, o que aconteceu ali? Tipo, o filme Acabana mesmo, o cara escorrega no gelo, cai na cabana, ele falou com Jesus, com o Espírito Santo, falou com Deus. E por que a gente não? O que a gente tá fazendo de errado ali? O que tá acontecendo? Você começa a se sentir, não... inferior, mas você começa a falar, peraí, alguma coisa tá errada aqui, por que eu não tô passando por isso? Mas não é? Você fica, gente... Aí você fica pensando, mas será que para ver Deus eu preciso sofrer?
É só sofrendo que vê Deus? Porque tem aquelas pessoas que dizem que é na dor que você encontra Jesus. Eu falei, não, eu queria encontrar com ele sorrindo, eu queria ter um momento assim, de alegria com Deus. Mas aí fica uma coisa tão mirabolante, tão mundo mágico de Harry Potter, vamos dizer assim, que você fala, Deus, assim, e aí? Eu preciso cair de um avião e sair sobrevivente do avião para falar, Deus me salvou, senti o toque do Espírito. Mas não é. Você tem que ver uma coisa, tipo, muito exagerada. Mas agora vamos falar de projetos e trabalhos. Quadrangular Worship, o que é esse projeto? Conta pra mim, que aí agora eu fui saber esses dias, daí eu sou da igreja, galera, me senti um pouco por fora. Me fale, eu vi por sua causa ainda, do Quadrangular Worship. Tá há muito tempo já esse projeto? Já está um bom tempo, alguns anos. É um projeto que foi criado pelo Eliezer, que ele é o coordenador nacional da Comec, que é a parte de louvor e artes da nossa igreja. E ele criou um grupo, né? E foi lançado no Spotify várias canções, né? Só que agora ela passou a se tornar um selo, né, da Quadrangular. E eu achei muito legal, porque a Quadrangular ainda não tinha esse investimento na música, né? E é importante, né? Muito importante. E tem umas composições lindas. Então, ele iniciou esse projeto e eu entrei com esse selo, a Isabelle Ribeiro também. Nós vamos lançar, acho que ano que vem, não sei se no início do ano, mas a gente vai lançar um feat aí. Eu posso ter um spoiler quando acabar o programa. Com certeza. Que eu recebi a sua música lá, é um spoiler. Ela também, é uma bênção, Isabelle. Nossa, que menina abençoada. Eu quero ouvir a voz, porque eu lembro dela de alguma coisa no The Voice, né? No projeto, mas eu não me vem à memória. Mas eu quero ouvir. A sua voz eu já sei que é incrível. Eu recebi o demo, que não sei se fala mais demo, né? Não sei como é que fala hoje em dia, mudou tudo. Muda tudo, Sua né? da música, né? Ah, Nasci Pra Te Adorar? É. Nasci Pra Te Adorar. E depois eu fui ouvir no Spotify, eu sou um dos ouvintes fiéis da música. Eu sou um dos ouvintes ali, ó. Se for fazer aquela playlist do Spotify, quem mais ouviu? Estarei eu lá no top 5. Mas assim, o projeto da Quadrangular é um selo, vai virar uma gravadora de vocês, é isso? É um selo, não sei se vai chegar a ser gravadora, mas é um selo. Uma assinatura que vocês vão ter. Tipo a Todá. A Todá, ela é gravadora, porém ela tem o selo. Eu gravei um cover na Todá também. Eu acho que eu vi no YouTube esse cover. Isso. Eu recebi o selo, não sou da gravadora, não pertenço à gravadora, mas você recebe o selo. a validação deles. Exatamente. Né? Como se fosse um verificado porque eles fizeram. Isso. E aí, na Quadrangular, como a minha igreja, né, enfim, a igreja que eu frequento, então, para mim, é uma bênção, né, ter esse selo deles. Né? Uma honraria até. Demais. Mas pro ano que vem, você pretende fazer um CD, não um CD, né? Que hoje em dia não faz mais, mas um EP com algumas músicas com esse selo, né? Mais autorais e não mais covers. Você tem esse projeto de lançar músicas autorais, não suas, mas músicas inéditas, vamos dizer assim, pro ano que vem? A gente ainda está conversando, né? Porque hoje é tudo nesse processo de single, né? Então, eu não sei se a gente vai lançar o EP em si ou se a gente vai continuar nesse processo de ir lançando a cada 2 meses um single novo. Aí depois forma um EP no final do ano. Vamos dizer assim, que tem gente que faz assim. Vai lançando música e depois fala, gente, esse é o álbum, e lança uma música por último. E fala, fechamos o álbum. Fechamos o álbum. Fechamos o álbum. Mas eu queria saber, você pretende fazer turnê? Você quer fazer uma coisa mais além no musical pro ano que vem? Por exemplo, lançar uma turnê de Jane, louvores, alguma coisa assim, tipo ir por várias outras igrejas. Que eu sei que você faz congresso, você faz muitas festividades, congresso de mulheres, congresso das igrejas, coisas pontuais, assim. Mas você pretende mesmo pegar, por isso que eu perguntei, fazer um projeto seu e esse projeto ir para fora da parte de feiras, essas coisas, e como você em uma banda, tipo de Jane e a sua banda? Eu estou engatinhando ainda nesse projeto, né? Esse ano, assim como para você, foi maravilhoso para mim. Gente, a minha agenda estava lotada. E como estava, galera? Para gravar este programa aqui foi uma dificuldade. Foi difícil, gente. Graças a Deus por isso, né? E já estou até com a agenda para o ano que vem, já no início de janeiro, já estou com a agenda engajada. Mas, assim, esse ano eu visitei muitas igrejas, né? Participei de um trabalho que chama Ativação Ministerial em outros estados, né? Do Brasil. Eu falo com o Lucas, ele tem medo de avião. E vocês, menina, que louco. Eu também sou igual o Lucas. A gente viaja com... O Lucas, tadinho. A gente viaja com tanto Jesus ali, a hora que a gente vira mais crente dentro do avião. Nossa, haja louvor para ouvir, haja buscar ao Senhor, que ele é igual eu.
Meu Deus, quando Acho ele... que nem o Rivotril faz efeito nele. Menino, não viu? faz em mim também, não. Não. Eu tomei uns tarja preta aí que eu fui viajar no ano passado, que eu tive turnê com um cliente meu. Misericórdia. O festa faz efeito quando a gente desce. Quando a gente tá em terra firme, a gente dorme. É, né? Lá dentro a gente fica parecendo um silicato dentro do avião. Eu fico assim, tá, volta. Aí eu participei esse ano da Convenção Nacional da Quadrangular, que também é um grande evento, trabalho, e deu muita visibilidade, né? Para o pessoal conhecer o meu trabalho um pouco mais, né? O Congresso Internacional de Missões também, de mulheres também, nacional. Eu estive participando com a pastora Bianca, que foi uma benção, a pastora Miriam Guedes também, que eu amo de paixão essa mulher, ela é muito abençoada. E esse ano eu tive a oportunidade de participar também da gravação do Renascer Praise 24, que eu ainda estou processando de... Eu vi algumas coisas, eu acho, algumas fotos nos stories. Mas e aí, gente, como é que foi? Foi... Eu ainda... Então, estou processando ainda. Foi algo maravilhoso, eu não esperava, né? Você viu a minha história, Sim. todo o trajeto que eu enfrentei. E não estava nos meus planos, né? Mas deu certo. Participei da gravação em estúdio das canções, são 11 canções. E da gravação, né? Recebi o convite para participar na linha de frente ali com o pessoal, Sônia. com a Bispa Sônia, que é uma benção. Eu sou fãzaça dela, eu de acho ela incrível. Você todos. foi na Marcha para Jesus esse ano? Não consegui. Eu tentei, mas não rolou, não estava em São Paulo. Fiquei chateadíssimo. Também não consegui estar presente. E foi, assim, um milagre de Deus. Foi uma bênção, um grande presente para mim. Deus dá uns presentes pra gente que a gente nem pediu, não é verdade? Pois que é. a gente fala, Deus, eu quero tanto que dê certo certas coisas. Quando ele vem com uma coisa maior, você fala, e aí, Jesus? Eu tava pronto pra isso, eu tenho roupa pra esse evento. Exatamente. Você fica, gente, eu E aí tô tô nem roupa. aqui, né? Porque isso aconteceu no sábado, né? Eu tô aqui presente. Então, assim, eu tô muito emocionada e tô muito feliz de estar aqui. Então, assim, meu projeto, assim, tá engajando. Pra esse assim, final de tá... ano, tem algum lançamento seu? Tem alguma... Acredito que não. Só Já pro tá ano que vem? Só pro ano que vem mesmo, né? Posso deixar o número de contato pra Com agenda. certeza. Galera, aqui embaixo vai estar o Spotify, onde você pode ouvir as músicas dela. Vai estar o telefone de contato para contratar shows e as redes sociais para vocês acompanharem o trabalho dela. Dijane, eu estou muito, muito feliz que você veio encerrar aqui comigo esse projeto. Não encerrar o projeto, mas encerrar a temporada do projeto. Porque, como eu falei durante a entrevista inteira, eu pedi para Deus discernimento o ano inteiro. Ele me abençoou muito, como ele também te abençoou, e eu fico muito feliz. Todos os projetos que eu te mando comentários, você sabe que eu sou um fã mesmo, né? Sim. Eu mando, ai, amiga, arrasou! Sucesso! Eu acompanho mesmo você e o Lucas, porque eu vejo em vocês tanta bênção, tanto de Deus, tanto no casal como individualmente. O Lucas com os projetos para os jovens, a parte dele de ministração de grupos jovens, de ser acolhedor, você com essa voz que, gente, eu vou depois disponibilizar aqui alguma coisa, um trecho de algum videoclipe dela, na edição, nos cortes, vai estar em algum lugar. Eu queria que fosse entregue para Deus o projeto no final do ano. E eu não tinha outra pessoa para chamar a não ser você. Porque você é da minha igreja, você é abençoada, vocês já me abençoaram muito, me contrataram para fazer as fotos de vocês, me contrataram para fazer parte de alguns projetos. Então, assim, foi em momentos que eu também estava precisando desse contrato, dessa ajuda. Então, foi muito providencial. Vocês fizeram parte desse momento na época do meu pai, que eu falei que quando eu precisava de alguma coisa, Deus sempre me mandava do mínimo ao máximo, e vocês fizeram parte disso. Quando o Lucas me mandava, ai, Di, eu preciso de foto, não sei o quê, vem aqui quando você cobra, não sei o quê. Eu falava, Deus, não tenho nem como cobrar. Ele, não, mas eu preciso que... Então, era de Deus. Então, assim, vocês fizeram muito parte dessa parte de semeadura na minha vida. E eu queria, de alguma forma, retribuir. E eu pensei, gente, se eu tenho um canal, se eu tenho um projeto que está sendo tão bem quisto, tão visto, você tinha que fazer parte disso. E eu queria entregar esse ano para Jesus. E uma pessoa que eu acho que tem muito de Jesus na vida é você. Então, assim, não é puxar sacrinismo de saco, não é nada assim. É de fato dar a você o que você merece, dar honraria a quem merece ser honrado. Vocês me ajudaram muito, vocês sempre foram muito abertos, independente do que as pessoas falassem da minha sexualidade, da minha vida pessoal. Eu falei, vou trazer ela, não quero fazer temas polêmicos, não quero polemizar em nada, não acho que seja o momento para certos assuntos, certas abordagens, porque eu queria agradecer a Deus e mostrar a sua vida com Deus. A sua cura, esse presente do renascer, nada mais é do que Jesus dizendo, filha, estou contigo e não vou te abandonar. E assim,
Eu vou chamar o Lucas também para vir para cá para falar da trajetória dele como musicista, como um grupo jovem. Mas, assim, não tinha outra pessoa para encerrar a temporada do meu programa que não fosse você. Eu fiquei pensando, Deus, quem eu posso chamar, quem eu posso honrar, quem eu posso agradecer? E só veio o seu nome na minha cabeça. Não tinha outro nome, de verdade. Eu tenho assessoria de imprensa, eu podia pedir para vir qualquer outro cantor evangélico, eu podia pedir para vir um padre, podia pedir pra qualquer pessoa. Mas na minha cabeça só vinha o seu nome. E no entanto que a gente tentou adaptar a agenda, não foi a primeira data que a gente conseguiu. Foi. Mas eu falei, amiga, eu consigo tal dia. Você consegue? Ele falou, nesse dia eu consigo. Eu falei, glória a Deus, que não tem nada errado. Ela vai ter que vir. Porque eu falei, Jesus, eu orei tanto para dar certo essa entrevista, para você estar aqui. E eu te agradecer pessoalmente por tudo que vocês fizeram por mim. Pelo acolhimento que vocês me deram, pela recepção que vocês me deram sempre. Vocês me olharam com um olhar de afeto, enquanto muita gente me olhava com um olhar de desprezo. E, assim, por isso que eu falo, tem muita gente que estaria no lugar que você está e não teria o mínimo de tato. E vocês não tiveram não só tato, como vocês tiveram acolhimento. Tantas vezes eu recebi mensagens positivas do Lucas, ele sempre me parabenizando pelos meus programas, ele assistindo, vocês me parabenizando pelo meu trabalho, elogiando o meu trabalho. Então, isso não tinha como eu não agradecer você publicamente e dizer que quando eu até precisei de dinheiro para trabalho, essas coisas, eles me deram, eles me honraram. Então, assim, seria muito difícil para mim fechar o ano com outra pessoa cristã que não fosse você. Então, muito obrigado de verdade por ter vindo e por ser quem você é e ter a família que você tem e o ministério que você tem. Imagina, eu que agradeço a honra. Você é uma pessoa muito querida, muito amada por nós. E que Deus continue te abençoando aí, que seja um sucesso, viu? Seus participantes, enfim, os ouvintes, o pessoal que está acompanhando. Pessoal, compartilha, porque é uma bênção. Esse menino aqui é maravilhoso. Gente, fiquem ligados que aí ano que vem nova temporada de Jane vai vir lançar os projetos. Eu quero saber dessa música nova. Com certeza, conta colaboração comigo. Com a Isabelle Ribeiro. Isabelle Ribeiro, quero você também aqui quando você vier para São Paulo. E eu quero depois saber esse projeto da Renascer quando sai, o que acontece. Obrigado, galera. Até o próximo ano. Beijo.